Então, esse trabalho está sendo, é uma pesquisa que eu estou desenvolvendo lá na Universidade Federal do Paraná, junto com as minhas professoras da pós-graduação, que a gente está vendo algumas contribuições da psicologia da educação na educação em química. Então, essa aula que a gente vai fazer está baseada principalmente nos autores de Skinner, Piaget e Vygotsky. E esse formulário, ele vai servir para a gente avaliar as suas concepções iniciais que vocês têm sobre os conteúdos que vai ser trabalhado. Daí, na semana que vem, a gente vai avaliar as concepções que vocês conseguiram formar, assim, com a aula de vocês. E se esses autores ainda trazem contribuições interessantes para a educação em ciências, e mais especificamente na educação em química, tá bom, Joana? Então, é para isso que serve esse formulário. A gente ficaria muito feliz se todos vocês participassem, até para vocês contribuírem com a educação em ciências, aí educação em ciências em geral, assim, tá bom? Já está meio avançado com o tempo, então a gente vai começar a aula, tá? Mas pode ler, pode fazer bem tranquilo, tá, Joana? É um formulário bem rapidinho, assim, esse é só das concepções iniciais de vocês, então ele demora menos tempo, não precisa, pode fazer ele bem tranquilo, tá bom? Bem, mais uns 20 minutinhos aí, para a gente começar a discussão do conteúdo, tá, gente? Vocês estão acompanhando meus slides? Sim. Então, gente, ó, principalmente a aula que vocês estão participando está baseada aqui nas principais teorias de aprendizagem, tá? Eu sou o professor Stefano Polito da Silva, você já conhece. Bem, esse primeiro momento pedagógico consiste numa problematização inicial do que a gente vai trabalhar na aula, e quais são o que vocês conhecem sobre o conceito de matéria, tá? O que vocês entendem sobre matéria, ou quantidade de matéria? Alguém poderia falar alguma coisa, alguma concepção inicial que entende por massa, matéria? Já ouviram aquela frase bem típica, massa é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, alguma coisa assim? Isso aí que eu tava pensando. Perfeito, é bem isso, tá? Mas também a gente vai debater alguns aspectos de como que a gente evolui esses pensamentos, essas concepções na nossa cabeça, como que a gente entende melhor o que é massa, quanto de massa que tem em gás, por exemplo, que é mais difícil da gente observar também, tá bom? E como que vocês imaginam que acontece uma aprendizagem, assim? Como que vocês imaginam que acontece uma evolução nesse estilo de pensamento de vocês? Como que vocês acham que vocês aprendem? Nossa, acho que não sei, assistindo, vendo, lendo. Uhum. Beleza. E vocês também acreditam que existem descobertas científicas? Sim. Você sabe me dar um exemplo de uma descoberta científica? Acho que as vacinas, por exemplo, a vacina do corona, do Covid, foi descoberta. No caso, o que a gente quer trabalhar com vocês é que isso não seria bem uma descoberta, isso seria, assim, um trabalho muito bem conceituado, sabe, que tem muito estudo por trás e que não é uma simples, assim, não é um simples insight científico que fez, assim, algum cientista formular a vacina, né? Foram muitos anos de estudo, uma evolução conceitual, uma evolução também na aprendizagem, que ele teve que aprender todos aqueles conceitos ali para começar a trabalhar em cima das vacinas, e é mais nesse sentido de descoberta, tá? Seria tipo uma descoberta acidental, assim, algo que era meio inesperado e você descobriu, assim, que estava pronto e você só abrir o pano ali, tá? É meio que essa a visão que eu quero passar para vocês, tá? Na ciência,
as coisas não acontecem a partir de insights científicos. Até existem alguns cientistas que acabam reportando o trabalho deles dessa forma, mas é uma forma meio equivocada, assim, que geralmente eles querem causar algum fato impressionante, assim, sabe? Mas a gente já está fazendo um, um chamado, assim, para que os cientistas não mais reportem o trabalho deles dessa forma, que evidenciem todo o processo de construção do conhecimento, tá? Todo o processo que foi aquele amadurecimento conceitual e técnico e epistemológico em relação a esse assunto, é meio que isso que a gente está batalhando aí para que não, as pessoas não tenham uma ideia assim meio discrepante do que é a ciência, do que é o conhecimento científico e como ele é produzido, certo, gente? E o objetivo principal é a gente perceber a necessidade de um novo conhecimento, que a gente também ter humildade em relação a esses conhecimentos, tá? E para vocês não ficarem muito preocupados se vocês não entenderem algum conceito de cara, tá bom? Pense que tudo geralmente se baseia com o tempo, vocês conseguem aprender com o tempo também, exige um amadurecimento conceitual, um amadurecimento também técnico e epistemológico sobre esses assuntos, tá? Então, não fiquem preocupados se vocês não entenderem alguma coisa de cabeça. É importante a gente ter humildade, pegar alguns textos um pouco mais simples, que dialoguem com o nosso conhecimento que a gente já tem, tá bom? Então, dei essa pequena introduçãozinha aí da epistemologia, né? E lembra que eu acabei de comentar sobre essa questão da descoberta, né? Que essas descobertas científicas, assim, a gente, na minha área, principalmente, a gente fala que isso não existe, tá? Não existe a descoberta científica. O que existe são mutações no estilo de pensamento. E essa ideia de mutações no estilo de pensamento, ela é totalmente contrária a essa ideia aqui do positivismo, que foi, a partir ali mais ou menos de 1600, começou a ser muito difundida, tá bom? Principalmente com Francis Bacon. Esse positivismo, a gente tem que entender ele mais ou menos no contexto dele, um contexto mais antigo, assim. E o que a gente entendia um pouco mais antigamente, o que era mais comum, assim, os cientistas reportarem nos seus trabalhos, era que a ciência e a tecnologia necessariamente iriam trazer um desenvolvimento científico, necessariamente elas seriam boas para a sociedade. Hoje a gente já consegue ver vários exemplos de que a ciência não é sempre só progresso, tá bom? Apesar da gente entender a importância dos conhecimentos científicos e como que eles ajudam a nossa vida hoje em dia, existem certas questões, assim, que foram realmente muito negativas para a história da humanidade, para a história da ciência também. Então, a ciência, ela vai ter sempre o seu lado bom e o seu lado ruim, assim como a maioria das profissões. Você vai ter profissionais que são profissionais ótimos, assim, que você gosta de trabalhar, e você vai ter profissionais também que também não são lá, assim, muito éticos, tá? Então, na ciência como um todo, como são pessoas compartilhando conhecimento, e é um aspecto muito grande de pessoas, existem pessoas de todas as formas, então a ciência não é sempre só boa, tá? Bem, essa concepção do positivismo aqui, ele acredita mais ou menos naquela ideia de descoberta lá que eu tentei comentar com vocês, que eu tentei desconstruir com vocês, tá? Que o conhecimento provém necessariamente da experimentação, o sujeito epistêmico ele seria neutro, ou seja, ele não teria acesso ao conhecimento pré-existente, o que isso é bem distante da realidade científica de hoje em dia, tá? Ainda mais com essa quantidade de informação que temos, toda a questão da fundamentação teórica está sendo bem mais densa, certo? Então, o sujeito ele não é neutro. Quando a gente vai fazer uma experiência no laboratório, a gente já conhece muito bem a teoria antes de partir para os dados experimentais, tá bom? No caso, o conhecimento já estaria presente, passaria descobrir, como se estivesse tirando um pano ali do conhecimento e você descobrindo ele. E a ciência seria baseada em métodos científicos, que seria a observação, criação de hipóteses, realização experimental e verificação ou não da hipótese, tá? E não que a ciência não tenha esses elementos, tá? Ele tem, assim, a importância desses elementos. No entanto, essa visão considera que existem apenas esses métodos,
Só que não existem apenas esses métodos, existem vários métodos científicos, e o principal que eu vou, assim, usar no meu trabalho vai ser o mais condizente com o meu objetivo de pesquisa, com que eu, com que está fundamentando também o meu trabalho, certo? Bem, agora, para a gente entrar um pouco mais no conteúdo propriamente dito, a gente pode falar um pouco da história do elemento químico, tá? No caso, começa ali com Robert Boyle, em 1664, que ele descreve o elemento químico como sendo uma substância pura, que não se decompõe. Uns exemplos são o hidrogênio, o oxigênio, o ferro e o sódio, e todos os elementos representados na tabela periódica. Mas o que são os principais cálculos químicos, tá? Os cálculos químicos, eles são realizados com apoio de equações químicas correspondentes e com base principalmente nas leis ponderais. Essas leis ponderais, elas são mais conhecidas como a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Bem, antes da gente começar, vamos compreender alguns conceitos importantes e como que o Lavoisier, a gente já comentou um pouco de Lavoisier nas aulas, então eu imagino que vai ficar mais fácil de vocês compreenderem como é que foi o trabalho dele. Ó. Foi um trabalho junto com Joseph Priestley, tá? E Joseph Priestley, ele recolheu o gás liberado pelo óxido de mercúrio vermelho aquecido. E esse trabalho, ele não foi um trabalho breve, ó, ele demorou pelo menos 2 anos. Durante 2 anos, Priestley buscou identificar o que era esse gás e qual era esse gás. Em 1774, Priestley reportou que o gás produzido era óxido nitroso. Em 1775, caracterizou o gás como ar comum, com menos flogisto. Você sabe o que é essa teoria do flogisto? A teoria do flogisto, ela acreditava que a maioria de todos os objetos eles tinham um tipo de elemento fundamental naquele objeto, que quando esse elemento fundamental, se fosse aquecido, ele entraria em combustão. Eles acreditavam que era por causa disso que as coisas entravam em combustão, por causa desse elemento principal nesse composto que fazia ele pegar fogo, tá? Bem, Lavoisier, em 1775, muito influenciado por Priestley, escreveu que o gás obtido no aquecimento do óxido de mercúrio vermelho era o próprio ar, inteiro, sem alteração, exceto que surge mais puro e mais respirável. Tá? Os trabalhos de Lavoisier em 1776 e 1777 envolvia tanto observar esse gás quanto entender a natureza desse gás. Para Lavoisier, em 1777, o oxigênio era um princípio de acidez atômico e que o gás oxigênio se formava após a reação entre o princípio e o calórico. Esse calórico seria a substância do calor. Essa nota lacrada, ela está até hoje lá na Academia Francesa, que o Lavoisier meio que ele já pensou que ele já estava fazendo algum tipo de revolução científica ali, ele já estava vendo que era um conhecimento meio novo, então ele queria preservar essa prioridade para a emergência desse fato científico. Então, olha só que interessante. O Lavoisier ele registrou em uma nota lacrada junto ao secretário da Academia Francesa em 1772 que acreditava que os corpos em combustão absorvem uma parte da atmosfera e buscava entender melhor sobre a teoria flogística. Essa consciência prévia, mais a suspeita de que haveria algo de errado na teoria, certamente contribuiu para a natureza da substância, que a combustão subtrai da atmosfera. Priestley e Lavoisier utilizavam um teste padrão para determinar a qualidade do ar. Esse teste consistia em misturar 2 volumes do gás com 1 volume de óxido nítrico. Sacudiam a mistura sobre a água e mediam o volume do resíduo gasoso. Na época, acreditava-se que o resíduo, juntamente com o ar atmosférico, corresponderia a um volume. Se o volume fosse maior, significava presença de algum outro gás, ou então o ar poluído. Um tempo mais tarde, Priestley também fez experiência misturando o óxido nítrico em outras proporções.
Entretanto, o fato de Lavoisier buscar uma evolução no estilo de pensamento fez Lavoisier perceber que um gás que Pritzker não conseguia sintetizar. Essa foi a principal razão de Pritzker ter permanecido até o final de sua vida sem uma compreensão mais elaborada sobre esse experimento. E olha só que interessante, ó, como que as teorias influenciaram na pesquisa dos dois, né? Esses paradigmas sobre o acidez, sobre o princípio da acidez e do calórico, eles só foram abandonados pela comunidade científica nos anos de 1810 e 1860, respectivamente. Então, é quase um século aí de diferença para que uma teoria fosse abandonada, tá? Na história da ciência é cheio disso. A gente acredita em várias teorias durante séculos, mas podem ocorrer mutações. De certa forma, existem algumas teorias que a gente acaba mudando completamente, mas os princípios fundamentais, assim, as ideias fundamentais, elas acabam se mantendo, sabe? A gente ainda acaba pensando depois, por exemplo, até um tempo atrás, pensar em transmutação era algo totalmente relacionado aos alquimistas, assim, não era muito comum. Daí veio o trabalho de Marie Curie, e hoje a gente entende que a transmutação é um fato científico e que ela realmente existe, tá? Então, sobre a lei da conservação das massas, ó, vocês que já estão craque nisso, essa lei da conservação das massas, ela é bem importante aqui na química, tá? Vocês não podem sair do ensino médio sem conhecer ele. Proposta desde a antiguidade a alquimistas, mas por volta de 1775 ficou mais conhecida por Antoine Lavoisier e é popularmente enunciada da seguinte maneira: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, olha aqui o trabalho do Lavoisier. Em um sistema fechado com mercúrio e oxigênio, o qual, antes de ser submetido ao aquecimento, teve sua massa determinada. Após o aquecimento, Lavoisier obteve mercúrio metálico, que também tiveram suas massas identificadas. Então, olha aqui o experimento de um gás oxigênio, mercúrio metálico, formando o óxido de mercúrio vermelho. Assim, denomina-se elemento químico como sendo o conjunto de átomos de um mesmo número atômico. Tá? Foi Berzelius que introduziu na química a escrita simbólica utilizada até hoje, adotando a representação gráfica do elemento, utilizando a letra inicial maiúscula, seguindo de outra letra minúscula do nome do elemento. Por exemplo, o cálcio é representado pelo C maiúsculo e o A minúsculo. E o sódio é representado pelo N maiúsculo e o A minúsculo. Tá? É importante que a gente também fique atento para esses símbolos, porque na química essas simbologias elas significam muita coisa para a gente. Tá? Ali no formulário que vocês acabaram de fazer, você tinha um exemplo claro ali que, dependendo do símbolo, você já consegue saber qual que é a massa que tem mais naquele elemento, assim, qual o elemento que é mais pesado que o outro. E é isso que eu vou tentar desenvolver com vocês, assim, com o tempo, tá? Não fiquem preocupados se vocês não pegarem de primeira, isso é bem com o tempo. Como que foi determinado a unidade de massa atômica U? De acordo com a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, a massa atômica do átomo é expressa em unidade de massa atômica U. O isótopo do átomo de carbono C mais comum, com massa igual a 12, ele foi utilizado como um padrão para determinar o que a gente chama de 1U, que é uma unidade de massa atômica. Então, qual que foi o sacada aqui da massa atômica? Você pega um átomo de carbono 12 e você divide ele em 12 partes iguais para se obter uma unidade de massa atômica, que seria uma unidade elementar de massa atômica. Então, o isótopo do átomo de carbono C mais comum, com massa igual a 12, foi utilizado como padrão para determinar uma unidade de massa atômica. E o que significa uma unidade de massa atômica? Ou seja, meio que o peso de um átomo, assim. Um U equivale a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Tá? Então, vocês conseguem imaginar o quanto que isso é pequeno. E a massa molar? A massa molar é uma grandeza física representada por M. Ela pode ser definida pela massa
de uma determinada substância dividida pela quantidade dessa substância, resultando assim na unidade gramas por mol, tá? Então, ó, não se estranhem se vocês encontrarem gramas barra mol ou gramas vezes mol elevado a menos 1, significa a mesma coisa, tá? Esse mol elevado a menos 1 significa que é gramas divididos por mol. Então, alguns exemplos aqui para a gente praticar, ó. A massa molar do elemento químico é dada pela massa atômica, expressa em gramas por mol. Geralmente o hidrogênio acaba sendo o principal padrão, assim, principalmente na mecânica quântica, tá? Por quê? Porque ele só tem um próton, ele só tem um elétron aqui na sua eletrosfera. Então, pelo fato dele ser o elemento mais elementar de todos, que só tem e pesa 1 grama por mol e tem só um elétron, você tem menos interações assim na mecânica quântica, então fica mais fácil para você fazer as contas, tá? Então, ó, a massa atômica do hidrogênio é igual a 1U, sua massa molar é igual a 1 gramas por mol. É bom vocês saberem que, ó, uma unidade de massa atômica também corresponde à mesma unidade em gramas por mol. Já para o carbono, nós temos que a massa atômica do carbono é 12 U e a sua massa molar é 12 gramas por mol, certo? E falta 2 minutinhos só, né? Eu quero liberar vocês para vocês irem para a próxima aula, tá, gente? Deixa eu parar a gravaçãozinha aqui. Muito obrigado por todos